Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Comecemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Vamos cantar um 173, depois o outro hino. 173, 173. Glória a Deus. Qual foi o hino que a irmã chamou? 394. 394.
Jesus. Aleluia. Vamos cantar o hino 351. 351. Glória a Deus. Nós iremos agora, irmãos, depois de havermos louvado ao Senhor com estes 3 hinos e com esta comunhão que já estamos, nos apresentar a Deus e fazer a nossa oração desta manhã. Temos o dia todo pela frente, ninguém sabe quais as lutas, quais as dificuldades que se apresentarão. Mas antes que cheguem, nós vamos nos achegar ao nosso Deus e apresentar as nossas necessidades. E o servo de Deus que orará, apresentará os pedidos que fazem por enfermos, irmãos atribulados, muitos com causas difíceis, também vários irmãos que estão em viagens, 2 que sofreram acidentes, muitos familiares de nossos irmãos, e várias pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Mas além destes, temos aqui também aqueles que são feitos, pedidos aqui através dos meios de comunicação. Aqui tem uma correção de um pedido que foi feito no culto online passado. Foi um equívoco, que pediram oração para o ancião, em favor do ancião da Praia Grande. Este irmão, ele e a família, como se estivesse com Covid. Mas a família pede para corrigir esta informação, pois ninguém estava enfermo. Louvado seja Deus. Mas ficou valendo a oração em favor deles. A irmã Valdete de Caieiras pede oração por enfermidade. A irmã Regiane Sabonara também pede, porém, pela família. A irmã Nilza de Caieiras está entubada, a família pede oração. O irmão Jairo de Tatuí pede oração por família.
família pede oração pela irmã Sueli Jaco de Souza, que está entubada há 1 ano. O irmão Laerte de Penápolis está enfermo. Irmão Claudemir Pigão de São José do Rio Preto está internado. Este irmão é ancião. A irmã Aline da Silva de Americana, São Paulo, está com depressão. O irmão Cleuso, cooperador de jovens de Londrina, com Covid. Os irmãos Miro e Kleber do Jardim Bandeirantes, Paraná, com Covid. O irmão Lindomar, cooperador de jovens da Vila Quitaúna, Osasco, teve complicações por causa da Covid e está internado. Aliás, a Irmandade local pede oração. Irmão Luiz Carlos, cooperador do Jardim São Caetano, sofreu um grave acidente, está na UTI. O irmão Irineu Sartori, encarregado de orquestra da Vila Barcelona, com Covid, e também pela idade avançada, a família está muito preocupada. O irmão Cleonice da Serra, de Serra Talhada, Pernambuco, pede oração por enfermidade. Irmã Maria Ivone da Silva, de Nova Esperança, Paraná, pede oração para a sua recuperação de cirurgia. A irmã Cristina Tornacevic roga orações pela família. A irmã Marlene Borés, de Divinópolis, Minas Gerais, espera ser recuperada de cirurgia. A irmã Suzana, de Bom Jesus dos Perdões, enferma, com enfermidade grave no estômago. O irmão Bruno de Itapeva, é surdo este irmão, e pede nossas orações, pois está internado e não concluíram o seu diagnóstico. O irmão Luiz Augusto de Santo Amaro, internado com Covid. A irmã Severina Serafim, do Jardim Vista Alegre, em Araraquara, pede por enfermidade. E a irmã Maria Januário, da Vila Bela, Catanduva, com 91 anos de idade, está internada. Irmã Maiara de Brasília, com Covid, e a família pede orações. Irmão Zanini pede orações para sua filha Juliana, que se batizou recentemente e foi diagnosticada com esclerose múltipla. A irmã Sofia de Fortaleza pede oração por enfermidade, está com depressão. A filha da irmã Raquel, da Obra da Piedade de Buritama, no Maranhão, sofreu cirurgia para transplante de fígado. Para a sua filhinha Noemi, de 9 meses, que está na UTI, a família pede nossas orações. A irmã Esther do Jardim das Bandeiras está internada. O Senhor recolheu o irmão Carlos Chimini, ancião de Itu. O velório será realizado no cemitério municipal de Itu a partir das 15 horas e o sepultamento será realizado às 16 horas e a família espera ser lembrada nas nossas orações. Procurando estar todos, irmãos, ligados aos céus pela nossa comunhão, o Senhor dará oração, então, e nós vamos acompanhar. E certamente o Senhor haverá de ouvir a voz da nossa súplica. Unidos, busquemos a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, bendito Deus eterno. Senhor, nosso Deus, eterno Pai que habita nos céus, por graça e misericórdia dentro dos nossos corações, que é templo e morada do Teu bom Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, os nossos joelhos se curvam para Te agradecer, Senhor, primeiramente por aquele dia tão glorioso que o Senhor nos chamou a esta graça santa, perdoando os nossos pecados, oferecendo a nós a vida eterna, Senhor. Se tão somente formos fiéis a Ti até o último dia de nossas vidas sobre esta terra, pedimos humildemente aos Teus pés, Senhor, o perdão pelas nossas inúmeras faltas, fraquezas, imperfeições, vaidades, cometidas diante da Tua infinita santidade. Senhor, neste momento, ó Deus da glória, o Teu povo se volta, Senhor, na Tua presença, nesta oração de súplica, para Te pedir, Senhor, abençoa este santo culto, Senhor, que também foi aberto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Já Te louvamos, Senhor, com os hinos, a Irmandade, Senhor, presente, cantaram, Senhor, os músicos tocaram, ó Pai, a Tua presença já se manifestou aqui entre nós.
o teu servo na presidência, Senhor. Abençoa pelo amor do teu nome. Agora, Senhor, as necessidades são inúmeras, ó Deus, e nós estamos aos teus pés não por um costume, é porque nós necessitamos de ti, Senhor, todo o instante de nossas vidas. Cremos, acreditamos no teu poder, e por isso, Senhor, que nós vamos entregar nas tuas mãos todos os pedidos de orações que foram feitos, ó Deus da glória. Muitas são as necessidades, Senhor, como foram relatadas pelo teu servo. Entregaremos todas nas tuas mãos, crendo, Senhor, que no teu tempo e não no nosso, tudo acontecerá para que o teu nome possa ser glorificado. Aleluia. Senhor, abençoa a tua obra sobre a face da terra, o ministério constituído, Senhor, a irmandade, a mocidade, as crianças, ó Pai, queira nos guardar de todo perigo e mal, Senhor, principalmente de errarmos na tua presença. Senhor, vamos te entregar nesta oração todas as autoridades constituídas na nossa nação. Abençoa pelo amor do teu nome, Pai santo e justo. Agora, Senhor, numa só fé, numa só comunhão, Senhor, nós vamos te pedir, ó Deus da glória, encarecidamente, Senhor, revela do alto dos céus a tua santa e poderosa palavra. Senhor, fala conosco pelo amor do teu nome. Vivemos dias difíceis, Senhor, princípio de dores, ó Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, preparados para receber a tua palavra. Se for ela, Senhor, uma palavra de bênção, louvado seja o teu nome. Agora, se for para nos doutrinar, louvado seja o teu santo nome também. Aleluia. Senhor, tudo nós te apresentamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Filho do teu amor, à tua destra sentado, intercedendo por nós, o teu povo, não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Os irmãos perceberam pela leitura aqui nesta lista de pedidos de oração, quanta gente, quantos irmãos nossos que estão padecendo com esta enfermidade que vem assolando todo o mundo já desde o começo do ano passado e tem feito muitas vítimas. E naturalmente, irmãos, o ser humano é assim, que sempre vai se amoldando e se ajeitando conforme as circunstâncias que se apresentam. E nós também não podemos negar que não temos sido assim tão cuidadosos com respeito a esta doença que ainda está aí. É certo que aqueles que foram vacinados e que voltaram a contrair este vírus sofreram, mas nem tanto já, como já tinham produzido anticorpos, então já não sofreram muito. Mas de qualquer forma, irmãos, tem trazido problema, impedido de trabalhar, impedido de cuidar das suas responsabilidades, porque ainda que a doença se apresente de forma assim mais branda, contudo, a pessoa se fragiliza também e sempre acaba ficando alguma sequela. Os irmãos podem ver, a maioria das pessoas que sofreram esta enfermidade ao longo deste tempo, desde lá do começo do ano passado, a maioria tem ficado com algum probleminha, não é? Porque a doença realmente ela é agressiva. Mas nós não podemos agora irmos nos acostumando e facilitando, porque os irmãos vejam, isso é que pediram aqui, mas quanto tem lugares por aí
em casas de oração que tem número grande de irmãos e irmãs que estão contagiados. Outra coisa que também não se ouvia muito eram crianças. Agora também já se sabe de crianças que contraem este vírus. É claro que elas têm geralmente resistência maior, mas algumas também têm sofrido muito. A recomendação sempre é a mesma, irmãos, de nós usarmos de prudência. Deus nos guarda como nos tem guardado. Mas a prudência até deve ser nossa, é nosso dever nos cuidar em todos os aspectos, para que este mal não venha a evoluir tanto. Também, por outro lado, entendemos que a palavra de Deus deve se cumprir no mundo, não é, irmãos? Eu acho que a maioria deve ter percebido já que tudo isso que acontece no mundo, Deus está no controle de tudo isso aí. Podem crer, irmãos. Hoje o mundo não considera mais o poder e o domínio universal de Deus. A maioria das pessoas já não tem mais isso, porque isso aí, com o passar do tempo e com a evolução da maldade, que as pregações malignas, do que eu digo, não são pregações de palavras em si, mas eu digo os anúncios, as comunicações do mal, elas evoluem muito e acabam, de certa forma, tirando das pessoas a crença num ser criador, que é Deus, e do Senhor Jesus. E por conta disso, então, o Senhor Deus também, Ele vai deixando às nações a sua própria sorte. Isso aconteceu, irmãos, lendo as histórias do passado, com o povo que Deus escolheu, Israel, foi assim. Na medida que o povo se afastava de Deus, se chegavam a eles as coisas, o insucesso, a maldade, ou era falta de chuva, ou era chuva em excesso, ou enfim, um desequilíbrio natural que trazia pragas, sofrimentos, pestes, praga de gafanhoto, praga de outras coisas que apareciam no mundo, tudo por consequência de um afastamento de Deus. Nós vivemos isso aqui hoje. E estas coisas são consequências, sim, com certeza, de um distanciamento do Criador. Isto por conta de todas as pessoas no mundo. Também não podemos negar que, por outro lado, o Evangelho da Graça está sendo pregado, irmãos, no mundo inteiro. Os meios de comunicação que levam ou que trazem ao ser humano as coisas malignas, também trazem o Evangelho. De um jeito ou de outro está sendo pregado. Mas também, por outro lado, irmãos, nós não podemos deixar de considerar que, espiritualmente, nós estamos vivendo hoje um tempo de um distanciamento grande que já atinge o povo de Deus. Que o objetivo do adversário não é destruir o mundo, porque o mundo, ele habita neste mundo de trevas. Mas o objetivo dele é fazer apagar a luz de Cristo que está no povo de Deus. Então, assim como surgem estas pragas que tira a saúde do ser humano, mata, tira a saúde dos animais silvestres e matam-nos, também espiritualmente e principalmente espiritualmente, o adversário lança no mundo tudo aquilo que tem a finalidade de desvirtuar o povo de Deus, tirar do povo de Deus a fé e a crença. Isso, irmãos, nós precisamos lutar contra isso aí. E quanto à enfermidade do corpo, ainda que vão inventando vacinas e depois inventam outros males mais, que aí precisa outro tipo de vacina e doenças vão aparecendo e vão curando ou vão morrendo, mas todo mundo vai morrer mesmo. Mas aquilo que desenvolve em nós, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, não pode morrer, porque foi feito para a eternidade. Ainda não é exortação da palavra, é apenas um monólogo, ou seja, uma fala com todos.
que Deus dá graça de conversar um pouquinho com a Irmandade. Os irmãos vejam, ao longo de toda a história, quanta paciência Deus tem tido com a humanidade. Que o povo se revolta contra Deus, o povo desconsidera o Senhor. O povo no mundo que não conhece a Deus, creem, adoram e veneram coisas contra o Senhor. E nós que já somos chamados também, pela nossa fragilidade e inconsistência também na nossa fé, erramos muito. Mas a paciência de Deus é tanta que Ele suporta a gente. Os irmãos, vejam agora há pouco, quando começou este santo culto, que alegria, a manifestação da presença de Deus, esse prazer de cantar. Ouvindo os irmãos, não imaginam como é gostoso daqui onde eu estou, ouvir a Irmandade cantar, os músicos tocarem. É maravilhoso isso. E Deus ouve isso aí, Ele aceita. Agora, nós estamos cheios de defeitos, que não tem ninguém perfeito. Mas cantamos em somos em Jesus perfeitos. Então é nele que nós precisamos nos aperfeiçoar. E evitar que estas contaminações abatam ou dissolvam a nossa fé e crença. Isso não pode acontecer. Então precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê força, para tudo aquilo que Ele disser para nós empenharmos e aplicarmos toda a força para obedecer, porque não faz mal para ninguém. Ser fiel à palavra, obedecer ao que o Senhor ensina, só faz bem. Ninguém é prejudicado em obedecer o Senhor. Ninguém sofre consequência carnal por ser obediente a Deus, porque o Senhor compensa em nós as nossas faltas e Ele repõe aquilo que nós necessitamos. De modo que nós estamos aqui hoje, este culto online, irmãos, ele não tem assim uma extensão como era no começo. No começo tinha muitas mil pessoas que ouviam, alguns até participavam ativamente no culto, outros só ligavam alguma coisa, via um pouquinho, ficava ligado, dando para nós a impressão de que todos estavam participando ativamente. E não é verdade isso. A maioria liga, mas não, quando dá certo ouve e assim por diante. Mas o pouco que tem participado, irmãos, que temos ouvido por aí, tem pedido, irmãos, não deixe acabar os cultos online. Pelas viagens, até fora do Brasil, irmãos. Fora eles pedem, porque isso aqui, ele estende-se por todo lugar do mundo. Por quê? Porque as pessoas que conheceram, que já sentiram o Senhor, que já provaram que o Senhor é benigno, que o Senhor é bom, não querem deixar o Senhor. Agora, quem não provou ainda, ele fica no muro. Não sabe se é, se não é. Mas nós queremos crer que estes que estão como agora, dissemos, se esforçando para estar, levantaram cedo, tem gente que vem de longe, não é? Para congregar aqui, naturalmente tem dentro de si ainda uma chama de esperança, que não pode murchar, irmãos. E não podemos deixar isso aqui se esvair de nós, ir embora, mas devemos de crescer. Então, qual é o conselho? Vamos cuidar para que nenhuma contaminação do mundo, quer seja por diferenças doutrinais que aparecem muito, que são fermentos que o adversário lança para modificar a nossa estrutura espiritual, quer seja coisas que a gente ouça, mesmo no nosso meio, ouviu coisa que não coadunem com a palavra de Deus, não precisa guardar, deixa aquilo de lado. Vamos guardar aquilo que nos traz a santificação e que nos mantenham consagrados e ligados ao nosso Deus. É que me veio avante de dizer, este ano, por exemplo, irmãos, vamos ter eleição no Brasil, eleição importante. Cuidemos para que ninguém se contamine em expressar sentimentos e preferências. Isso aí não deve, ainda que a pessoa possa ter, que é muito natural,
mas não deve manifestar que é para não contagiar ninguém. Cada um é livre para dar o seu voto como cidadão que é e cumpri-lo, porque é um dever cívico. Porém, irmãos, um cuidado que devemos ter de não dar o nosso voto para aqueles que não estão andando no mesmo sentido nosso. Aqueles que são de caráter opositivo, aqueles que têm tendência ou já manifestam que são contra o cristianismo, contra as famílias, a constituição da família, dos direitos adquiridos pela palavra de Deus. Então existem situações assim adversas que de certa forma colidem com os princípios nossos. Pessoas que são assim, nós não devemos de dar o nosso voto, porque estaríamos dando voto àquele que vai combater contra nós. Mas que Deus dê luz a todos, de poder ter ciência e conhecimento, que conhecimento e ciência não faz mal a ninguém, para saberem quem deverão votar, para depois a consciência não se tornar pesada por haver dado um voto para aquele que se constitui um adversário desta santa e bendita obra. Então oremos a Deus e procuremos dar atenção e procurar conhecê-lo também, para que nós não venhamos a cometer este erro. É o que me veio avante. Agora nós vamos aguardar em comunhão a vários servos de Deus. Aqui, aquele que o Senhor revelar a palavra, venha aqui servir ao Senhor. Deus seja louvado. Outro servo mais conheço. Se alguém tem a palavra, venha servir o Senhor. Filho de Silas, também. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que veio avante, 2 da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, Hebreus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas ainda agora não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Sim, queridos irmãos, resumindo tudo isto que está contido nesse capítulo, que fala da superioridade do Senhor Jesus, mesmo na condição que ele estava como filho do homem, e que era também o filho de Deus, e era também como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e com tudo isto que aqui foi exposto, das suas atribuições, das suas condições como herdeiro de tudo de Deus, resume no final deste capítulo, assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos que somos nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ora, queridos, esta afirmação que dá a conclusão deste capítulo nos faz considerarmos, irmãos, que pela graça de Deus é que nós estamos aqui, pela bondade de Deus e pela paciência de Deus, de nos haver suportado e tido misericórdia de cada um de nós, que somos dependentes dessa misericórdia, pois a vida nossa depende dele. Tudo que temos, se é que temos, dependemos dele, porque dele procede a vida e todo bem vem dele. De modo que aqui, irmãos, este esclarecimento que o apóstolo faz,
aos irmãos hebreus que tinham dificuldade de admitir que Jesus era o Filho de Deus. E ele então fazia uma recomendação que era conveniente que aqueles irmãos atentassem, ou dessem atenção com mais diligência, isto é, com mais atenção e cuidado com respeito àquilo que eles já haviam ouvido, para que nunca se desviassem delas. Por quê? Porque aquilo que eles haviam ouvido eram as pregações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestavam sempre bênçãos espirituais, que para que alcançassem, eles precisavam da obediência e da fidelidade. Então essas duas condições, obediência e fidelidade, é que eles não podiam se desviar para que fossem abençoados, para que fossem benditos de Deus naquilo que o Senhor Jesus havia feito, ou seja, de trazer outra vez o ser humano para Deus, que foi dado a Jesus, o homem foi dado ao Senhor. Tanto é que no encontro dos salvos que vai haver quando ele apresentará a Deus, ele vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Bendito seja Deus. E nós fomos dados então por Deus a Jesus, para que ele fizesse em nós a expiação, ou seja, tirasse o pecado de nós, para que nós preparasse para a volta a ele. E esta volta para ele demanda um lapso temporal, ou seja, um tempo de vida nossa, desde quando nos chamou até a nossa partida. Este espaço que vivemos aqui, ele deve fazer jus à obra que ele fez, ou seja, passamos para sermos novas criaturas, gente nova, tudo novo. O que era antigo, pecado, as tradições malignas ficaram naquele homem, naquele ser humano que morreu e foi sepultado, e agora estes ressuscitados trazem consigo as marcas de Jesus Cristo, para que naquele dia faça parte então daqueles que vão ser apresentados como filhos que Deus deu a ele. De modo, irmãos, que para que nós possamos chegar até lá, então vem aqui esta recomendação, que ele foi feito como nós, como ser humano mesmo, e como homem, ele padeceu igualmente a todos nós, sentiu fome, sentiu paixões, sentiu angústias, sentiu tristezas, sentiu alegrias, sentiu alguma depressão também, quando via a realidade da vida do ser humano, ainda que por dentro era Deus, mas por fora era homem. Sentia dor, sentia tristeza de todo jeito, mais tristeza e dor do que alegria, porque ele consagrava, o seu ser era consagrado integralmente a Deus. Então ele sofria as tentações, como qualquer um sofre, mas ele nunca cedeu à tentação, porque ele tinha integralmente o domínio de Deus dentro dele. E o que ele fez conosco também, a mesma coisa que Deus, o Pai, fez com ele, também fez conosco. Nos renovou com a ressurreição, pelo batismo e crença. Então tudo ficou novo, veio ele, nosso Deus, habitar dentro de nós. Mas só que a diferença é que nós somos seres humanos gerados pelas naturezas, nas coisas naturais do homem e mulher. E Jesus, a semente não era do homem pecador. De modo que esta diferença então nos faz sofrer. Nós padecemos angústias, aflições, depressões pelos anseios da vida, pelas dificuldades, padecemos tormentas que se levantam na vida material e também espiritual, padecemos as contrariedades que acontecem em todas as operações da nossa vida, desde a saúde, desde os pensamentos, desde todas as atitudes nossas. Nós temos sempre oposição, sempre dificuldade, sempre, junto com o sucesso, vem pelo menos a metade da probabilidade de insucesso também. Então tudo que nós fazemos, ainda que façamos com segurança,
mas temos o risco de dar certo ou dar errado, por causa disso aqui. Já o Senhor Jesus, que tinha a mesma probabilidade, mas ele tinha o domínio integral de Deus, então para ele, mesmo que não dava certo como ser humano, mas espiritualmente ele tinha uma condição inabalável. E é por conta dessa condição que o Senhor está mandando a palavra nesta manhã. Porque materialmente nós estamos sujeitos a tudo, a enfermidades, às dificuldades, aos insucessos, ao desemprego, ou ao assalto, ou ao roubo, ou acidente doméstico, o acidente de trânsito, às tentações, aos golpes do maligno sujo, que nos golpeia de todo lado, com laços, com artifícios, com artimanhas que ele arruma para nos devorar e nos afastar de Deus. Estamos sujeitos, mas dentro de nós tem uma força, irmãos, imensa, que precisa assumir o comando deste nosso corpo. E muitas vezes nós, pela nossa fragilidade, não damos esta liberdade plena ao Senhor de agir em nós. E hoje o Senhor manda esta palavra para que meditamos que naquilo que o Senhor Jesus foi tentado, que ele padeceu, ele pode muito bem socorrer os que são tentados. Então, quando nós percebermos que a coisa que nos rodeia, que nos trazem males, estão se avolumando, nos oprimindo, e nós estamos chegando ao limite da nossa resistência, não adianta querer aguentar sozinho. Lembremos que dentro de nós tem um que ele vence com facilidade. E é esse que está sendo pregado aqui para nós nesta manhã. Santo é o Senhor. Ninguém é forte, irmãos, para poder dizer que vence o maligno, que resiste ao poder do pecado, que resiste aos avanços da iniquidade, sem se contaminar. Ninguém. Nós somos seres humanos, mas dentro de nós está uma força, irmãos, que é inimaginável o poder que tem. Eu não sei se foi pregado aqui, eu não lembro, mas me veio essa lembrança agora. O poder que tem em nós é muito grande, mas nós precisamos dar força para que junto com este poder faça funcionar as coisas, não é? Até não sei se foi pregado aqui, os irmãos deverão lembrar ou não. Numa das palavras que foi dado um exemplo de um motor elétrico que movimenta uma máquina qualquer. Ele tem potência suficiente para mover aquilo e produzir aquilo que a máquina é destinada. Mas se não tiver a energia, a força, não produz, não vira. Então a gente olha e vê aquela máquina perfeita, olha, tudo isso aqui essa máquina produz. Mas agora não está produzindo. Mas por quê? Não, porque tem que ser ligada. Mas liga aqui, não tem energia, a energia está cortada, não pagaram a conta, então não chega energia, não vira nada. Tem tudo e não tem nada. É mais ou menos o que acontece conosco. Temos dentro de nós um poder imenso, mas precisa que a energia, que é a nossa comunhão com Deus, faça girar isso aqui, faça mover isso. E às vezes nos falta, nós não pagamos a conta, perdemos a comunhão, pronto, veio lá a companhia que fornece energia, cortou, não cortou, ele desligou lá. Aí ele faz de tudo, mas não funciona nada. Ora, não funciona. Canta, é da garganta para fora. Congrega, entra num ouvido, parece que sai pelo outro. Toca, cumpre o seu dever de tocar, mas não tem aquela coisinha que queima lá dentro, que faz uma lágrima correr dos olhos da irmã. O músico toca, capricha, mas tocou e ficou por isso mesmo. Diferente daquele músico que começa a tocar, de repente ele não aguenta. Tira o instrumento da boca, porque precisa dar glória a Deus. Porque o motor começou a girar lá dentro, ele não aguenta.
Bendito seja o Senhor. Essa força que começa a ser derramada nesta manhã. Se alguém atrasou na sua conta, não cumpriu o seu dever, e não deu mais atenção com diligência para as coisas que já tinha ouvido, e desviou-se dela, então foi cortada a comunhão. Não tem mais. Clama e não vira nada. Pois o Senhor hoje vai regularizar o teu débito. Faça um acordo com o Senhor agora. Comece a pagar a tua continha agora. E agora mesmo o Senhor religa a tua comunhão. Receba agora, igreja reunida nesta manhã, a comunhão do Espírito Santo, e o poder que está em ti vai te fazer servir a Deus com alegria. Santo é o Senhor. Porque nós não temos um sumo sacerdote que precisa oferecer sacrifício por si, porque peca, porque erra, e Deus não o aceita. E Ele vai nos representar, mas Ele mesmo está cheio de pecado. Precisa primeiro obter perdão, oferecer sangue por si, para entrar no santuário. Ninguém podia entrar, só Ele. E Ele ia entrar, tinha pecado, precisa ser perdoado por Deus, para depois então interceder pelo povo. Agora não. O véu do templo, quando o Senhor entregou seu corpo, foi rasgado de cima a embaixo. Todo mundo pela fé e comunhão pode entrar. Só que esta entrada depende da comunhão, depende da conta estar paga, depende de estar em paz com Deus. Recebam agora a paz de Deus, irmãos. Santo é o Senhor. Olha, queridos irmãos, quando esta paz nos toma, tribulação não serve para impedir, combatimento não serve para nos afastar, tormentas, tentações afastam-se de nós, depressão que nos joga lá no buraco, ela pelo menos neste momento ela some. Ó igreja, se alguém está aqui deprimido, se alguém está aqui afundado na lama da tristeza, põe a tua cabeça para fora, sai para fora e louve a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor está no controle de tudo, irmãos, desde que a energia chegue. Os irmãos vê o quadro, por exemplo, que tem aqui, que é o quadro de comando. Não é, não digo, aqui nem tanto, porque aqui é baixa tensão, mas numa empresa onde tem os equipamentos que os motores trabalham com uma tensão muito alta, o comando não pode ser de alta tensão, porque a pessoa vai mexer ali, se dá um curto-circuito, queima a pessoa, mata a pessoa. Então o comando é de tensão baixa, que a pessoa nem sente, mesmo que dê um curto-circuito na mão da pessoa, ela não sente porque a tensão é baixa. Só que esta baixa tensão, essa coisinha que ninguém sente, ela move, irmãos, os elementos de contato, que são as contatoras, que aquelas sim resistem, e elas transmitem energia que ninguém pode chegar perto. Lá não, mas aqui é só apertar esse botão, você não vai sentir nada, mas volta tudo a funcionar. É o que o Senhor quer fazer nesta manhã. Não é difícil sentir a comunhão com Deus. Aqui não precisa, ninguém vai lidar com coisa que te derruba no chão, coisa que te faz morrer pela presença de Deus. Se fosse assim, porque se Deus manifestasse, irmão, a sua presença do tamanho que ela é, a gente derretia. É como pôr a mão numa rede de alta tensão, nem chegou perto já pega fogo. Então precisa ser transformado. E tem as transformações que vem até que chega onde é possível utilizar sem sentir. Hoje não precisa sacrifício, não precisa se esgoelar, gritar e não, é só pedir: Senhor, ajuda-me. Eu quero que o meu contato contigo faça a minha vida funcionar. Está aqui a palavra,
E está aqui a libertação de Deus para a igreja nesta manhã. Santo é o Senhor. Seja restituída a nossa comunhão com Deus. Toda a tribulação desta vida presente, toda a tormenta, todo o avanço do maligno, todo lugar onde o inimigo faz o seu ninho e tira a nossa paz, se nós sairmos daqui agora revestido com esta força, o poder já está em nós. Onde tu chegares, o adversário vai ceder e vai sair. Alguma casa por este mundo, onde os espíritos malignos dominam e a paz do povo vai embora, hoje o Senhor manda esta palavra e diz: se voltarmos a Ele e darmos atenção a tudo aquilo que já temos ouvido, e que em tempo nenhum nos esqueçamos dela, receba pela tua comunhão a libertação. Casa de crentes, seja liberta. Santo é o Senhor. É claro, irmãos, que depois disso tem a revolta do adversário, porque ele não se contenta de ser incomodado. Mas nós também não estamos aqui para acomodá-lo, nós queremos incomodá-lo. A Irmandade está disposta a incomodar o mal e fazê-lo desaparecer, pois este é o poder que Deus te deu, e a virtude que é a força te toma. Veja que agora você já tem vontade de cantar, que nasceu dentro de você um desejo de dar glórias a Deus, que aqueles que estão em boa comunhão, até as lágrimas correm do rosto, e não quer nem que a palavra pare, mas ela vai terminar, e você diz: não pare de falar, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, mas a tua porção chegou nesta manhã. Santo é o Senhor. Olha, irmão, se Deus não faz isso conosco, a igreja é derrotada, porque a força do mal é muito grande. Mas graças a Deus que hoje, aquele que disse que todo o poder lhe foi dado, é Ele mesmo que agora nos faz entender que Ele está intercedendo por nós e ajudando nas nossas fraquezas. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Santo tu és, Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Bendito seja Deus, aleluia. Nosso bondoso Deus e Pai celestial que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aleluia, nos ajoelhamos mais uma vez ao término deste santo culto, nesta manhã maravilhosa, em que o teu Espírito Santo nos despertou para estar dentro da tua casa, Senhor. Nós viemos, Pai, mas não sabíamos que já estava uma festa preparada para nós aqui nesta manhã. Graça te damos, Senhor, pela boa presidência dada ao teu servo, pelo tocar e cantar dos hinos que foram todos numa perfeita comunhão, e já percebíamos algo diferente, a manifestação clara e pura do teu Espírito Santo no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela oração que foi elevada aos céus, e por ela foram te apresentadas todas as necessidades que foram pedidas, não só aqui, como em todo canto da face da terra. Graça nós te damos, Senhor, também pela demonstração que o teu servo, Senhor, como um atalaia diligente, admoestou a igreja a tomarmos cuidado, Senhor, com esta assolação que está assolando o mundo, com essa enfermidade, mas principalmente para tomarmos cuidado com aquela que nós não vemos e assola o nosso espírito, e com isso nos distancia da tua presença santa e gloriosa. Ó Deus, te agradecemos, porque tudo isso já estava preparando o nosso espírito para recebermos esta santa palavra nesta
nesta manhã, Senhor. A palavra que veio ligar a nossa luz, a palavra que veio tirar glória da nossa boca, Senhor. Ó Deus, receba agora o louvor daquele que está com a lâmpada acesa na tua presença. A luz voltou, a comunhão voltou, a alegria voltou, a virtude voltou. Tem casa que quando volta a luz faz até festa. Faz uma festa nesta manhã conosco, o culto ainda não acabou. Aqui nos arrabais, nos confins da terra, em outros países, se tiver alguém preparado, sela com evidência de novas línguas pelo amor do teu nome, Senhor. Graça te damos, ó Pai, porque o adversário pensou que nós íamos entrar com a luz apagada e ir embora na treva, mas nós voltamos aqui, Senhor. Te agradecemos com a luz acesa na nossa cabeça, Senhor, e a tua virtude no nosso espírito novamente. Te agradecemos, Senhor, pela graça que deste ao teu servo, Senhor, no explanar desta palavra, pela virtude, pela força, pela coragem, pois que sairemos da tua casa mais uma vez liberto, cantando vitória. Bendito teu nome. Graça nós te damos por tudo. Acompanha-nos para os nossos lares, dai-nos um domingo de paz e marca esta semana como uma semana de lâmpada acesa e vitória no caminho do teu povo na face da terra. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito na tua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo tu és. Aleluia. Deus seja louvado. Chamemos um hino. E chamaram vários. Quanto? 185. 185. Vamos cantar este hino com a força das nossas almas, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo
Santo é o Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Santo tu és. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, o seu amor, sua eterna palavra e esta comunhão gloriosa permaneçam em nossos corações. Hino da despedida 375. Dois pulsos precedem o início do hino. Iniciaremos no contratempo do segundo pulso.